Bem-vindo ao Deep Dive. Hoje a gente tem em mãos uma análise que é, olha, impressionante e um pouco assustadora ao mesmo tempo. Um pouco. Eu diria bastante. Talvez bastante. Foi publicada pelo André Medeiros, da Advoco Brasil, e o tema é a explosão da inteligência artificial no poder judiciário brasileiro. Uhum. E não é aquela história, sabe, bonita de modernização e eficiência que a gente costuma ouvir. Não mesmo. É mais um enredo de crescimento, assim, alucinado, com riscos que ninguém parece estar vendo e, uma boa dose de caos bem intencionado. Caos bem intencionado. Acho que essa é a definição perfeita. A análise mergulha num relatório super recente e bem denso do CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, feito com o PNUD. Certo. E o que esse material mostra pra gente é o retrato de um gigante que não só acordou, mas saiu correndo uma maratona sem nem amarrar os cadarços. Boa imagem. A tecnologia chegou com um potencial enorme, mas o manual de instruções, sabe, as regras do jogo ficaram para trás. É a corrida do ouro digital, só que o garimpo é dentro dos tribunais. E a grande questão que o texto do André Medeiros coloca na mesa é a seguinte. Qual? O que acontece quando uma das instituições mais tradicionais e aversas ao risco de um país resolve abraçar de forma descentralizada e ultra rápida uma das tecnologias mais disruptivas que a gente já viu? O resultado é fascinante de analisar e um pouco preocupante. Vamos entender essa história. Para começar, os números são, assim, de cair o queixo. São mesmo. O relatório de 2024 mapeou 178 projetos de IA ativos nos tribunais. 178. Isso dá um crescimento de mais de 27% em um único ano. E não é uma coisa isolada, são 92 órgãos do judiciário, quase todos eles com alguma iniciativa. Olhando de fora, parece uma revolução silenciosa, super bem sucedida, né? Exato, parece. Mas é aí que a análise começa a puxar o fio da meada e o novelo se desfaz. A primeira grande contradição, e para mim talvez a mais grave, é que a governança não acompanhou nem de longe esse ritmo. Nem de longe. O dado mais alarmante para mim é que metade dos tribunais simplesmente não tem nenhuma diretriz interna, nenhuma regra sobre o uso de IA generativa, do tipo ChatGPT. Metade. Tipo, 50%. É um número absurdo. Absurdo. É como se uma empresa distribuísse carros de Fórmula 1 para todo mundo usar no dia a dia, mas esquecesse de avisar que tem limite de velocidade, que tem semáforo. E que não pode dirigir na contramão. Exatamente. Abre-se um vácuo regulatório gigantesco. E é nesse vácuo que floresce o principal problema que a análise identifica. Um fenômeno com um nome que parece, de filme de espionagem. Qual? A Shadow AI. A IA fantasma. Vamos traduzir isso para o pessoal. Shadow AI ou IA fantasma é basicamente o uso de ferramentas de inteligência artificial por juízes, desembargadores, servidores por conta própria. Por baixo dos panos. Isso, por baixo dos panos, sem nenhum controle institucional. E o número que o André Medeiros destaca é chocante. 57,6% desses profissionais admitem usar essas ferramentas através das contas pessoais deles. Isso, contas pessoais. E vale a pena a gente parar e pensar no que isso significa. Não é uma conta corporativa monitorada pelo tribunal. É o Gmail pessoal, o login privado de cada um. Mas por que isso acontece? Olha, vamos ser sinceros. Não é por maldade. É porque o servidor precisa de agilidade, ele precisa resolver um problema para ontem. E a ferramenta oficial ou não existe, ou é lenta, ou é burocrática. Entendi. A Shadow AI não nasce da má-fé. Ela nasce da busca desesperada por eficiência. É um sintoma de um problema maior. Um sintoma perigosíssimo. Porque é aí que a questão deixa de ser gestão interna e vira um pesadelo de segurança de dados e soberania nacional. Totalmente. A análise é muito direta nisso. Dados sigilosos de processos brasileiros. Pense em disputas de empresa, casos de família, investigações criminais. Podem estar sendo enviados para servidores de empresas estrangeiras. E o pior, sem filtro, sem criptografia, sem monitoramento nenhum. O próprio relatório do CNJ classifica o risco de violação da LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, como alto.
alto. E o risco à soberania nacional também alto. Não é uma possibilidade remota, sabe? É um alerta vermelho piscando no painel e parece que tem muita gente ignorando a luz. Na prática, o que você está dizendo é que um trecho de um depoimento sigiloso pode virar amanhã material de treinamento para o próximo modelo de IA de uma Big Tech lá no Vale do Silício. Exatamente isso. A frase que a análise usa para resumir a ópera é cortante. O judiciário perdeu o controle sobre quem está usando e quais dados estão vazando. É de arrepiar. E o mais irônico dessa história toda é que quando perguntam para esses mesmos profissionais qual a maior preocupação ética deles com IA, a resposta campeã é... Deixa eu adivinhar. Privacidade das partes. Acertou na mosca. Privacidade das partes. É uma desconexão completa entre o discurso e a prática, né? Total. É a prova de que existe uma consciência do risco, mas... na correria do dia a dia, a conveniência, ela fala mais alto. Mas, para ser justo, teve uma tentativa de organizar essa bagunça. O CNJ criou a plataforma Sinapses, que tinha uma proposta excelente no papel. Excelente. Ser um grande repositório nacional de projetos de IA. A ideia era centralizar, compartilhar código, fazer um tribunal lá da Bahia, aproveitar uma solução que foi feita em Santa Catarina. Evitando reinventar a roda. Isso, uma ideia ótima. No papel. Mas só no papel. Só no papel. Na realidade, a análise mostra que a plataforma é um sucesso. De público ausente. A adesão é baixíssima. Cerca de 80% dos novos projetos de IA simplesmente não estão integrados a ela. 80%? Nossa! Os tribunais preferem ou desenvolver suas próprias soluções do zero ou contratar ferramentas prontas do mercado. Isso cria um paradoxo, né? Por um lado, essa descentralização gera agilidade e soluções mais customizadas. Mas, por outro, aprofunda o problema dos silos de informação. Cada um no seu quadrado, gastando recurso para resolver um problema que o vizinho talvez já resolveu. E o centro de comando, o Sinapses, fica lá praticamente vazio. E é neste ponto que a análise do André Medeiros fica ainda mais valiosa. Ele não se contenta em só apontar os problemas, ele propõe um jeito novo de enxergar o cenário. Uma nova lente? Exato. Uma nova lente para classificar esses 178 projetos. Em vez de perguntar o que esse robô faz, ele sugere perguntar qual o nível de risco que esse robô representa. Ele chama isso de uma arquitetura de risco. É uma mudança de perspectiva fundamental. Tira o foco do marketing da funcionalidade e bota na essência da vulnerabilidade. E essa arquitetura tem 3 grandes grupos, certo? Exatamente. O primeiro é o grupo 1, o de alto risco. A análise chama essas ferramentas de wrappers. Wrappers. É como usar o motor de uma Ferrari, mas colocar a sua própria lataria por cima. Parece que o carro é seu, mas o motor, a parte que consome os dados e que realmente importa, ainda pertence à controlada pela Ferrari. Entendi. São interfaces bonitinhas para os modelos das Big Techs, como o GPT-4. Isso. E os riscos aí são totais. Primeiro, a dependência financeira. O custo é em dólar, imprevisível. Segundo, o envio de dados para fora, que é o problema da Shadow AI, só que institucionalizado. E tem um terceiro perigo que a gente precisa explicar: as alucinações jurídicas. Eu adoro o termo, mas a ideia é assustadora. E é um perigo muito, muito real. A alucinação acontece quando a IA, para te entregar uma resposta que pareça correta, ela simplesmente inventa fatos. E inventa? Ela pode criar um número de processo que nunca existiu, citar um artigo de lei que já foi revogado ou, o pior de tudo, inventar uma decisão do STF ou do STJ com cara de verdade, com jeitão de jurisprudência, mas que é pura ficção. Meu Deus, um profissional desatento pode basear uma sentença inteira numa mentira convincente gerada pela máquina. O estrago. É imenso. Mas aí vem a alternativa. O grupo 2, que a análise chama de padrão ouro. O padrão ouro. Esses são os que estão fazendo o dever de casa. São os tribunais que entenderam o jogo da soberania digital. Em vez de mandar seus dados para fora, eles estão trazendo a tecnologia para dentro. Como? Estão instalando modelos de código aberto, como o Llama da Meta ou o Mistral francês, em seus próprios servidores, na sua própria infraestrutura.
Os dados do processo nunca saem dos muros do tribunal. É a solução soberana. Mas isso é realista para todos os 92 órgãos. Eu imagino que instalar e manter um servidor próprio, com GPUs potentes, deve ter um custo e exigir uma equipe técnica que talvez um tribunal menor do interior não tenha. Essa pergunta é excelente e toca no centro da questão. Essa solução padrão ouro não corre o risco de criar uma outra divisão, agora entre tribunais ricos e pobres em tecnologia? Sim, existe um custo inicial de hardware e de pessoal, com certeza. No entanto, o que a análise argumenta é que é um investimento que se paga. Você troca um custo variável, perpétuo e em dólar por um custo fixo em reais sobre o qual você tem controle. Faz sentido. É a diferença entre alugar um carro para sempre e ser dono do seu próprio veículo. Você decide para onde vai, quem entra e qual o limite de velocidade. A longo prazo, a soberania e a previsibilidade compensam. E a capacitação? Cários silenciosos. São aqueles projetos mais antigos, de classificação de processos, de automação de tarefas repetitivas. Eles não têm o glamour da IA generativa, não dão manchete de jornal, mas a análise faz uma observação certeira. Que é? São eles que hoje, na prática, estão, de fato, reduzindo o acervo, agilizando a máquina, com baixo risco e altíssima previsibilidade. Enquanto todo mundo está hipnotizado com o brinquedo novo da IA generativa, são esses sistemas mais, vamos dizer, sem graça, que estão entregando valor concreto dia após dia. Exatamente. Ignorar eles em favor da última novidade é um erro estratégico. É a prova de que inovação não precisa ser sinônimo só da tecnologia mais disruptiva. Então, chegando às conclusões. A análise do André Medeiros é um grande chamado à razão. O salto foi dado, os números são impressionantes, mas agora o judiciário caminha sobre um gelo muito fino. Muito fino. A frase que resume o momento é: a prioridade agora não é mais criar novos robôs, mas sim governar os existentes. E para governar, a análise propõe um plano de ação muito claro. 4 pontos. O primeiro e mais urgente é estancar a sangria. Criar regras claras para a Shadow AI. Definir o que pode e o que não pode ser feito com contas pessoais. Isso. Talvez criar listas de ferramentas homologadas, seguras. É preciso colocar uma cerca no precipício. O segundo ponto é estratégico. Investir em infraestrutura local. Basicamente, incentivar que mais tribunais migrem do grupo 1 de alto risco para o grupo 2, o padrão ouro. O que significa orçamento, planejamento e uma visão de longo prazo sobre soberania digital. O terceiro, e talvez o mais difícil. Capacitação. Capacitação. A pesquisa do CNJ revela algo fundamental. O maior desafio apontado por eles não é a falta de tecnologia. Não mesmo. É a escassez de profissionais qualificados. Não adianta ter a Ferrari na garagem se ninguém tem carteira de motorista para pilotar. É preciso formar e reter talentos em ciência de dados, engenharia de IA, dentro do serviço público. E, por último, tentar ressuscitar a ideia de colaboração. Revitalizar plataformas como Sinapses, mas talvez de um jeito diferente, com mais incentivos. Para que elas de fato sirvam ao propósito de compartilhar conhecimento e evitar que 92 tribunais tentem resolver os mesmos 92 problemas de forma isolada. No fundo, a mensagem é que a fase da experimentação selvagem, do velho oeste digital, precisa dar lugar à fase da maturidade, da governança. É hora de colocar ordem na casa, de trazer todos os usuários para um ambiente controlado e seguro antes que um vazamento de dados em massa ou um erro judicial grave por uma alucinação aconteça. Inovação sem governança é só um risco com uma boa campanha de marketing. É a diferença entre um foguete e uma bomba. Os dois são muito potentes, mas um tem sistema de direção e controle. O outro é só destruição e caos. Então, o que fica desta análise do CNJ é um retrato complexo, cheio de paradoxos. O judiciário brasileiro é, ao mesmo tempo, um dos mais avançados do mundo na adoção de IA e, simultaneamente, um gigantesco estudo de caso sobre os perigos de se mover rápido demais sem as devidas amarras institucionais.
É um chamado à maturidade digital. O desafio deixou de ser puramente tecnológico, né? Com certeza. Agora ele é comportamental, é cultural, é de gestão. É sobre construir uma cultura de uso responsável da tecnologia que equilibre essa busca necessária por eficiência com a proteção de dados, com a ética e a soberania. É a transição da adolescência tecnológica para a vida adulta digital. Perfeito, é isso. E para quem nos ouve, fica uma reflexão final que vai muito além dos tribunais. O fenômeno da Shadow AI, ou seja, funcionários usando ferramentas pessoais, não sancionadas, para resolver problemas de trabalho porque as soluções da empresa são lentas ou inadequadas. Uhum. Isso não acontece só no judiciário. Acontece em todo lugar. A luta dos tribunais por ser tão crítica e envolver dados tão sensíveis só joga um holofote num problema muito mais amplo. Claro. A questão que fica no ar é: quantas outras IAs fantasmas estão operando neste exato momento em setores igualmente críticos, como na saúde, analisando exames médicos, no sistema financeiro, processando dados de clientes ou dentro do próprio governo, sem que ninguém perceba o risco que a gente está correndo?